O satanismo de LaVey foi fundado em 1966. Ele foi um músico ocultista e autor da Bíblia Satânica. Sua crença se baseia na ideia de que Satã é um arquetipo. Seus ensinamentos também são baseados no individualismo, na autoindulgência e na moral da lei de Talião, com a influência dos rituais e cerimônias do ocultista Aleister Crowley e um dos filósofos como Friedrich Nietzsche e Ayn Rand. Empregando a terminologia de Crowley, os praticantes definem o satanismo como o caminho da mão esquerda, filosoficamente rejeitando o tradicional caminho da mão direita das religiões como o cristianismo por sua percepção de negação da vida e ênfase na culpa e na abstinência. Diferente do satanismo teísta, o satanismo de LaVey não envolve nenhum tipo de adoração, usando Satã como símbolo de valores carnais e terrenos. Anton LaVey fundou a igreja e a maior organização de suporte religioso, chamada como a Igreja de Satã, em 1966, e escreveu as crenças e práticas satanistas publicadas sob o título de A Bíblia Satânica, que ocorreu em 1969. De acordo com a Igreja de Satã, há muitos satanistas pelo mundo, incluindo membros e também não membros. Ela rejeita a legitimidade de qualquer outra organização de satanistas, chamando-os de cristãos reversos e pseudo-satanistas. Embora o número exato de membros nunca tenha sido divulgado, estima-se que o número esteja em torno das dezenas de milhares. A Igreja de Satã foi iniciada por LaVey na noite da Santa Walburga, que é uma festa tradicional cristã, cujas origens se remontam em partes ao paganismo. Ele já havia promovido eventos de leitura em sua mansão, conhecida como a Black House, cobrando $2 para a entrada. Com seus associados mais próximos, ele formou o Círculo Mágico, onde era executada a magia cerimonial. A Igreja de Satã atraiu grande publicidade. Seu uso de mulheres nuas nos altares e performances de casamentos satanistas e também serviços funerais trouxe grande atenção para a organização. LaVey, então, raspou sua cabeça e passou a usar um colar simbólico. Em algumas vezes, ele chegou a usar chifres para completar sua imagem do demônio. Sua personalidade era muito extravagante e por isso atraiu muitos seguidores e admiradores. Em 1969, LaVey publicou a Bíblia Satânica, que continua sendo a leitura definitiva sobre o assunto do satanismo de LaVey, descrevendo os conceitos básicos e a filosofia e os rituais da religião. Existe um livro complementar chamado Os Rituais Satânicos, que é publicado em 1972, que apresenta uma série de rituais associados ao satanismo através dos tempos, mas não necessariamente ligados às crenças de LaVey. Desde a sua criação, muitos indivíduos tentaram recriar o sucesso de LaVey, formando novas organizações, clamando ser o verdadeiro satanismo. A maioria teve existência curta e acabou caindo no esquecimento. Alguns conseguiram sucesso, provavelmente por seus fundadores terem tido uma forte ligação com as igrejas de Satã no passado. As razões para o rompimento com LaVey foram citadas como diferenças ideológicas ou a comercialização da instituição, e a busca por uma etilização e obscuridade anteriormente existente, como já ocorreu em algumas fases do passado. Um exemplo notável é a formação do Templo de Sete, em 1975, por Michel Aquino, que era um ex-membro da Igreja de Satã, que citou uma grande discordância com o ateísmo de LaVey. Aquino acreditava numa divindade viva, que ele dizia ser Sete. A outra grande organização ligada à ideologia laveliana é a First Satanic Church, chamada de Primeira Igreja Satânica, que foi fundada em 1999 pela filha de LaVey. Ela argumenta que
Após a morte do pai, a igreja se distanciou de seu modo de operar original, tornando-se uma máquina com fins comerciais. Assim, a primeira igreja satânica é considerada uma refundação da original. Hoje, a igreja de Satã ainda é vista como a apresentação de facto do satanismo de LaVey. E novas publicações continuam a ser lançadas aplicando a filosofia satanista. Agora que vocês ouviram a introdução do satanismo de LaVey e também entenderam que hoje em dia existem diversas doutrinas satanistas, eu irei narrar para vocês as 9 declarações satânicas de LaVey, escritas por ele na Bíblia do Diabo, ou Bíblia de Satã. Primeiro, Satã representa indulgência ao invés de abstinência. Segundo, Satã representa a existência vital ao invés de sonhos espirituais fantasiosos. Terceiro, Satã representa sabedoria pura ao invés de autoilusão hipócrita. Quarto, Satã representa bondade para quem merece, ao invés de amor desperdiçado aos ingratos. Quinto, Satã representa vingança ao invés de virar a outra face. Sexto, Satã representa responsabilidade para o responsável, ao invés de dar atenção a vampiros espirituais. Sétimo, Satã representa o homem como outro animal, algumas vezes melhor, mas geralmente pior do que aqueles que caminham sobre 4 patas, e que por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual, tornou-se o animal mais maligno de todos. Oitavo, Satã representa todos os chamados pecados, desde que eles levem à gratificação física, mental ou emocional. Nono, Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, já que é ele que a tem mantido no mercado por todos esses anos. E agora, eu também vou mostrar para vocês as 11 regras satânicas da Terra. Primeira, não dê opiniões ou conselhos, ao menos que alguém os peça. Segundo, não conte seus problemas aos outros, a menos que você esteja certo de que eles estão dispostos a ouvi-los. Terceiro, quando no lar de alguém, demonstre respeito. Caso contrário, não vá lá. Quarto, se um convidado em seu lar lhe irrita, trate-o com crueldade e sem piedade. Quinto, não avance sexualmente, a menos que lhe seja dado um sinal positivo. Sexto, não pegue algo que não lhe pertença, ao menos que seja um fardo para outra pessoa e ela peça para ser livrado dele. Sétimo, esteja ciente do poder da mágica. Se você empregou com sucesso para obter os seus desejos, se você negar o poder da mágica após tê-la utilizado, perderá tudo o que obteve. Oitavo, não reclame de nenhuma coisa para a qual não se precise se sujeitar. Nono, não faça mal a crianças pequenas. Décimo, não mate animais não humanos a menos que não seja atacado, ou para comer. 11º, ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. Se alguém lhe perturbar, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Os 9 pecados satânicos. Primeiro pecado, e o maior de todos, a estupidez. Está no topo da lista dos pecados satânicos, sendo o principal pecado do satanismo. É uma pena a estupidez não ser dolorosa. Uma coisa é ignorância, mas nossa sociedade incentiva a estupidez. Isso tem a ver com as pessoas indo onde quer. A mídia promove a estupidez com uma postura cultivada, que não só é aceitável, mas como é louvável também. Os satanistas precisam aprender a enxergar através do que lhe é dito e não concordar em agir como estúpidos. Segundo pecado, pretensão.
Uma postura vazia pode ser muito irritante e não aplica as principais regras da magia inferior. Está em pé de igualdade com a estupidez por manter o dinheiro circulando nos dias de hoje. Cada um é levado a se sentir como um fardo pesado, tendo dinheiro ou não. Terceiro pecado: solipismo. Projetar suas reações, respostas de sensibilidade em alguém é provavelmente bem menos responsável que você pode ser muito perigoso para os satanistas. É o erro de esperar que as pessoas lhe deem as mesmas considerações, cortesia e respeito que você naturalmente as dá. Elas não darão. Ao invés disso, os satanistas precisam concentrar suas energias para aplicar o ditado: faça com os outros o que eles fazem com você. Dá trabalho para a maioria de nós e requer constante vigilância, mas lhe tira a ilusão confortável de que todos são como você. Como dito, certas utopias seriam ideais em nações de filósofos, mas infelizmente, ou talvez felizmente, depende do ponto de vista, em um ponto de vista maquiavélico, estamos bem distantes disso. Quarto pecado: autoilusão. É o pecado principal, junto com a estupidez. Não podemos nos curvar a qualquer das vacas sagradas que nos são apresentadas, incluindo os papéis que esperamos desempenhar. Quinto pecado: conformismo de massa. É óbvio do ponto de vista satanista que não há problemas com os desejos de alguém, desde que essa pessoa seja beneficiada pelo seu desejo. Mas apenas tolos seguem o bando, deixando uma entidade impessoal lhe dizer o que fazer. A chave é escolher um mestre sabiamente, ao invés de ser escravizado pelos caprichos de muitos. Sexto pecado: a falta de perspectiva. Esta pode trazer uma grande dor para o satanista. Você jamais deve perder a visão de quem ou o que você é, e quem a ameaça pode ser, por sua própria existência. Estamos fazendo história agora. Sempre tente manter uma ampla visão histórica e social. Esta é uma importante chave tanto para a magia inferior quanto para a magia superior. Sétimo pecado: negligência da ortodoxia do passado. Esteja alertado que esta é uma das chaves para a lavagem cerebral das pessoas. Algumas pessoas têm medo de aceitar algo diferente e novo, quando na realidade é algo que já foi aceito, mas agora é apresentado numa nova embalagem. Deliramos com a genialidade do suposto criador e esquecemos do original. Isto forma a sociedade alienada. Oitavo pecado: orgulho contraprodutivo. Essa segunda palavra é importante. O orgulho é bom até a hora em que você começa a jogar o bebê fora, junto com a água da banheira. A regra do satanismo é: se funciona para você, ótimo. Quando para de funcionar para você, você está com um erro. Então você deve dizer: sinto muito, cometi um erro. Desejo que possamos nos ajustar de algum modo. E o nono e último pecado: falta de estética. Estética é importante na magia inferior e deve ser cultivada. É óbvio que ninguém pode ganhar dinheiro fora dos padrões clássicos de beleza. Sendo assim, somos desencorajados na sociedade consumista. Mas uma atenção para a beleza, para o balanceamento, é uma ferramenta satanista essencial e precisa ser aplicada para maior eficácia mágica. O que eu apresentei para vocês nesse vídeo é o satanismo de LaVey. Muitas pessoas têm imenso preconceito com o assunto do satanismo porque ouvem falar que está ligados a sacrifício de bodes, a culto ao demônio e etc. Essas pessoas têm a mente atrasada. O satanismo de LaVey é uma doutrina mais filosófica do que uma doutrina espiritual em si. LaVey acredita mais no homem,
E ele acredita que foi o homem que criou deuses, e não os deuses que criaram o homem. Ou seja, o satanismo de LaVey está diretamente ligado a doutrinas sociais e filosóficas. Algumas pessoas criaram diversos tipos de ramificações do satanismo, e neles, claro, aplica sacrifícios, magias, cultos e etc. LaVey era um homem que estava à frente do seu tempo e que criou uma doutrina filosófica, nada mais e nada menos. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre satanismo. Se você gostou do conteúdo, apoie, deixe o seu like ou seu favorito, pois assim eu sei que eu posso trazer mais sobre esse assunto. Não tenha preconceitos com doutrinas religiosas ou filosóficas. Tudo no mundo se trata de estudo. Então estude, expande o seu conhecimento para poder trazer novas formas de filosofias para a sua vida. Inscreva-se no canal, que é um canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro, de macabro pelo mundo. Me siga no Twitter, acesse a Kanui e utilize o cupom de 10% da Legião do Medo. Acesse também a nossa grande parceira PSN-DF. E temos um novo parceiro do canal, a Zaptime. Acesse, vocês irão se surpreender. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, sábado, à 1h30 da tarde. Tenham uma ótima noite.